assunto de hoje é a atualização da tabela do imposto de renda das pessoas físicas. Recentemente foi editada a medida provisória número 1294. Estou falando de uma edição de uma medida provisória que aconteceu esta semana, né? E aonde, a partir de maio de 2025, então a tabela mensal do imposto de renda vai ter um reajuste de 7,5%. Assim, então, a partir de maio, quem recebe até R$ 2.428,80 passa a ser isento do imposto de renda, não é? Quem recebe rendimentos tributados. Na segunda faixa da tabela, quem recebe até R$ 2.826,65 a alíquota 7,5%. Na terceira faixa da tabela, quem recebe até R$ 3.751,05, a alíquota passa para 15%. Na quarta faixa da tabela, quem recebe até R$ 4.664,68, a alíquota 22,5%. E na última faixa da tabela, quem recebe acima de R$ 4.664,68 passa a ser tributado a 27,5%. Então, a partir de maio de 2025, nós teremos esse reajuste na tabela do imposto de renda da pessoa física em 7,5%. E, não obstante a questão de ter sido editada essa medida provisória, eu ainda continuo com a minha opinião de que o gatilho automático inflacionário deveria ser automático. Então, nesse sentido, eu peço atenção ao governo, peço atenção aos legisladores, que editem uma lei na qual já fica previamente estabelecido que no início de cada ano o governo federal, através de um decreto, atualize automaticamente a tabela do imposto de renda das pessoas físicas, tendo por base o índice da inflação. Isso aí, de certa maneira, ajudaria o próprio governo, né? E as pessoas para se programar, saber que vai ter um reajustamento, porque ela não vai pagar mais imposto. Porque se ele não reajusta a tabela do imposto de renda, naturalmente a pessoa física acaba pagando mais imposto. Sim, a pessoa física paga mais imposto por decorrência da perda do poder aquisitivo. Por causa do processo inflacionário. Né? Então, isso é injusto do ponto de vista fiscal, né? E eu acho que isso é uma correção legislativa que deveria ter sido tomada, né? Antes tarde do que nunca. Não é? Olha aqui, uma telespectadora, a dona Maria, está perguntando se o Giovanni paga imposto de renda. Pago imposto de renda. Eu sou titular do escritório de contabilidade, uma pessoa jurídica, né? Então eu recebo o Prolabore, e o Prolabore é um rendimento tributável. Tributável, né? Normalmente quem é empresário, né? Quem é sócio de pessoa jurídica, que é o meu caso, são basicamente dois tipos de rendimentos que a pessoa aufere. Que é o rendimento que seria o salário do diretor, do sócio. O nome é Prolabore, né? O alto salário. E o Prolabore considera-se como salário mesmo, para todos os fins. Base de incidência da Previdência Social, né? Base de incidência do imposto de renda, né? Então esse é o salário do dono da empresa, é o Prolabore. E o outro rendimento é os lucros, os dividendos auferidos, né? Então a empresa paga os tributos sobre os seus resultados, sobre o seu faturamento. Já há uma previsão legal onde a empresa paga lá um adicional de 10% do imposto de renda, exatamente para que os dividendos sejam distribuídos isentos, né, na pessoa física beneficiária. Né? Então eu recebo Prolabore, né, e sobre os lucros do escritório eu recebo os dividendos. Seria que aí os dividendos são isentos. Né? Claro. Giovanni, por mais que o governo tente, digamos assim, tornar fácil, né, a declaração de imposto de renda por parte da pessoa física, por mais que ele tente isso, naturalmente tem muitas pessoas, eu acho que a maioria, muitas vezes ela não consegue ter um discernimento técnico para fazer a sua declaração de imposto de renda e, digamos assim, aproveitar as brechas, as oportunidades para pagar menos imposto. Quem é que não quer pagar menos? O próprio governo não quer pagar menos e seus custos e tal para melhorar a sua administração, ou seja, para ter uma administração eficiente. Como é que a pessoa faz? Eu acho, assim, particularmente, que a pessoa que tem uma dificuldade tem que se socorrer de alguém que entenda, né? Porque muitas vezes a pessoa vai lá, faz a sua declaração, ela mesma, acaba pagando quando, na verdade, né, se for um profissional alertasse ela sobre as vantagens aqui, essas coisas todas, essa complexidade toda, embora a facilidade que o governo tenta impor, ela poderia não pagar e podia até receber. Com certeza, com certeza. É importante que o contribuinte arrecade a documentação
referente às despesas, né? As despesas dedutíveis, né? Então vamos imaginar as despesas com educação, né? Médicas. As despesas médicas, plano de saúde, não é? Dos dependentes também, né? Enfim, as despesas, e além de arrecadar as despesas que possibilitam a dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, ainda é importante tomar algumas precauções, né? Do tipo, eu gastei determinados valores na manutenção predial do imóvel que eu possuo, né? Então, esses gastos, né, de manutenção, vamos imaginar dessa forma, aumenta o custo de aquisição do bem, e quando esse bem for vendido, quando esse bem for alienado, o ganho de capital decorrente dessa operação será menor, então menor o imposto de renda também, né? Assim como o gasto com a corretagem, eu vendi, um corretor ganhou lá o percentual do serviço dele. Então esse gasto com a corretagem é possível também deduzir da base de cálculo do imposto de renda sobre o ganho de capital dessa venda desse imóvel, não é? Tem outras também, hoje em dia as pessoas que têm imóveis colocam no Airbnb esses aplicativos, não é? É possível, né, que quando a pessoa aufira a renda com os aluguéis, as despesas, né, de custeio da manutenção desses imóveis que são locados, é possível, então, fazer tipo um livrinho caixa, digamos, né? Dizer, eu auferi tanto de renda, mas eu tenho tanto de despesa para disponibilizar esse imóvel para locação, né? Internet, condomínio, luz, água, enfim, né? Então é possível a pessoa poder se organizar nesse sentido para, dentro da lei, pagar menos imposto de renda. Bom, naturalmente que imposto de renda é uma coisa que hoje, pelos mecanismos que o governo dispõe, é muito difícil a pessoa tentar dar uma driblada no imposto de renda, no fisco, né? Então eu sugiro, né, que as pessoas elas se socorram de um profissional até para alertar certas coisas. Que muitas vezes aconteceu comigo, muitas vezes lá atrás, eu não entendia muito bem, fui fazer uma declaração de imposto de renda e me chamaram na Receita. Porque eu havia, naquele tempo, aquela de papel e tudo, né, eu havia errado a colocação de um item de uma coluna para outra. Mas deu um rolo, digo assim, eu esqueci, foi uma burrada, eu não tenho nada desse regimento, entendeu? Até tu mostrar, né, para eles que eu tinha feito um erro, um erro acidental, olha, foi uma missa. Então, naturalmente as pessoas, elas devem se socorrer de um profissional. Vocês lá no escritório, vocês atendem pessoas físicas também? Normalmente as Mas pessoas empresas físicas também, que né? nós atendemos são os empresários, os donos das empresas, né, que nós prestamos já são serviço. clientes, né? Mas atendemos pessoas físicas também, né? Faz parte do nosso cotidiano do trabalho atuar na área do imposto de renda das pessoas físicas, sem dúvida. E qual é a renda hoje que a pessoa não pode deduzir, e que lá atrás deduzia? Tens uma ideia? Como assim? Hoje, despesas médicas tu pode, então historicamente isso, mas tinha algumas que nós podíamos, agora não pode mais. Sim, nós temos uma época em que as pessoas contratavam as domésticas, as empregadas domésticas, pagavam a previdência social da doméstica, não é? E descontava. E essa previdência social da doméstica podia descontar do imposto de renda, agora não pode mais. Não pode mais. Isso é um pouco ruim, né, para as domésticas também, né, que na verdade é um mercado grande no Brasil, né? É que teve uma época que existia ali uma certa faculdade no que toca ali ao pagamento da previdência, né? E tinha uma certa informalidade na contratação das domésticas. E depois foi editado, acho que, se não me falha a memória, foi no ano de 2005, a Lei Complementar número 150, que tornou mais rígida a relação de trabalho entre empregador doméstico com a empregada doméstica, não é? Então, no início foi possibilitado fazer essa dedução, né, da Previdência Social, e agora resolveram não mais deduzir, né? Eu acho que deveria continuar essa dedução. É verdade. Para concluir, Giovanni, vamos recapitular os prazos aí de entrega da declaração de imposto de renda. A pessoa que pegou a entrevista agora e tal quer saber o prazo, porque é bom, né? Estar dentro e ajustado e entregar dentro dos prazos estabelecidos. O prazo vai até o dia 30 de maio, né? Nós ainda temos um tempo razoável, não é? Um mês e meio. Isso quero registrar que o assunto que eu trouxe no início da entrevista, né, que trata da atualização da tabela, é a partir dos fatos geradores de maio de 2025. Né? Então, a atualização da tabela através dessa medida provisória número 1294 não se aplica para o ajuste anual que nós devemos entregar aí até o final de maio. Giovanni, obrigado pelos esclarecimentos. Eu absorvi bastante, viu? Agora eu acho que eu vou fazer, não preciso te contratar, viu?
Obrigado. Tá bem, um abraço. Um grande abraço, até a próxima.